poder falar para vocês agora aqui sobre obtenção de cafés especiais. E por isso eu agradeço ao convite, agradeço a oportunidade de participar com vocês desse trabalho fantástico, maravilhoso, valoroso, muito honesto, transparente, construído a muitas mãos, que eu posso também estar junto. Então, muito obrigado, e eu quero deixar esse agradecimento em nome do professor Pavese, do professor Peluso e a equipe do Caparaó, e manifestar aqui que o Instituto Federal Sul de Minas é parceiro do campus Muzambique. Nós somos parceiros e estamos muito felizes por poder contribuir com esse projeto tão grandioso. O som está tranquilo ou vocês preferem que troque esse microfone por esse? Tá bom? Vamos tocar aqui que eu fico mais... ando um passinho para lá, um passinho para cá. Bom, o professor Pavese fez o convite para falar um pouco sobre cafés especiais, um pouco sobre esse assunto que está permeando todas as conversas de todas as comunidades que fazem parte dessa região capixaba e mineira, que é uma região, né? Não é o Caparaó de lá e o Caparaó de cá, somos todos Caparaó. Isso tem que ser muito bem observado, isso tem que ser respeitado e valorizado. E eu preparei um material que vai dar um enfoque nas questões relacionadas ao processamento de colheita e pós-colheita, né? Mas eu quero deixar claro já nesse momento que a obtenção de cafés especiais, esse termo cafés especiais, café de melhor qualidade, um café granado, um café com atributos especiais que promovem a satisfação do consumidor ao degustá-lo, isso aí é construído ano a ano durante todo o processo de produção. Pensar em café especial, em fazer colheita seletiva ou descascar em um café que não foi adubado conforme a recomendação, que não se fez análise de solo, que não se fez a manutenção de pragas e doenças, ou de escroto, ou manejo de mato, ou quaisquer outros tratos que são importantes em termos de produção, é muito perigoso. Falar que vamos produzir um café especial sem pensar nesses termos, sem pensar em manejo, é muito perigoso. Nós daremos um enfoque nesse momento à questão de pós-colheita. Mas lembrem-se disso. O café especial ele é produzido a cada dia. E não só no processamento pós-colheita. Ok? Guilherme, passa por aqui? Passa, né? É isso aí. Para a gente fazer uma reflexão, eu trouxe aqui algumas frases, alguns pensamentos de pessoas que lidam com cafés especiais, para a gente posicionar o que é hoje um café especial. Essa é uma frase publicada por César Augusto Candiano em 2008, que fala que o café produzido de maneira responsável e sustentável está sendo procurado por consumidores mais conscientes e mais vigilantes. Esse café ele tem mercado, e essas pessoas querem saber mais sobre o café, sobre a origem. Ele foi publicado em 2011, que a comercialização de café em 2009, café especial, estava em torno de 8% do volume mundial. E a expectativa para esse ano, isso aí falado em 2011, está em torno de 20 a 25%, que é o que a BSA já falou. Ou seja, o consumo, a tendência, a busca desses consumidores por cafés especiais, ela vem crescendo e tende a crescer ainda mais. Alguns gráficos que mostram essa questão. O café fair trade, café certificado, maior consumido nos Estados Unidos, que é o maior consumidor de café fair trade do mundo. Um detalhe, 42% desse café fair trade comprado pelo mercado norte-americano vem da América do Sul. E nós somos o país maior produtor. Fornecimento mundial de café orgânico em 2008, 46%, América do Sul. Fornecimento mundial de café certificado UTZ, 54% na América do Sul.
Fornecimento mundial de café certificado Rainforest Alliance, 69% da América do Sul. Isso mostra, nos posiciona como um país produtor de café que tem condição de atender esse mercado, só depende da nossa adaptação, do nosso posicionamento enquanto país produtor e entender o que esse mercado quer consumir. O consumidor de café, seja no Brasil ou em outros países, vem alterando seus padrões de exigência. E nós estamos vivenciamos isso ontem, né? Além de demandar uma qualidade sensorial superior, se preocupa com as questões sociais e ambientais do processo da produção de café, e na esteira desse processo, ao longo desse processo, surgiram então as certificações que validam todo esse trabalho e apresentam esse trabalho ao consumidor que está lá do outro lado do mundo. Porém, não basta ser sustentável, tem que ser um café de qualidade, e essa frase é do pesquisador científico do IAC, Dr. Sérgio Parreiras Pereira. Mais uma frase, publicada em 2001, apesar da queda e estagnação do consumo global de cafés, o café comum, de torra escura, que tem que colocar açúcar para poder dar uma pequena de baixa qualidade, esse café está estagnado, ele cresce na taxa de 2 a 3% ao ano, enquanto o especial a taxa é um pouco maior, como eu mostrei para vocês. Observe-se nessa última década uma tendência do crescimento de consumo de cafés diferenciados, determinado pela qualidade. E aí, uma reflexão aqui publicada pelo Centro de Inteligência e Mercado da Universidade Federal de Lavras, ela diz que nos últimos anos um novo perfil de consumidor de café começou a surgir. Trata-se de um consumidor exigente, interessado e quer conhecer a origem do café. Isso é perceptível aqui. Todos vocês estão vendo o nome da região, todos vocês estão percebendo o interesse de pessoas em virem conhecer e divulgar o trabalho que está sendo feito. Isso tem que ser bem aproveitado. Os detalhes do beneficiamento do grão, características que diferenciam do café brasileiro de um colombiano, um queniano, por exemplo. Esse consumidor quer experimentar os métodos de preparo e bebida que vão além do tradicional expresso, que hoje nós estamos com a oportunidade de fazer isso lá na frente, lá na entrada. E aqui é um gráfico, é um esquema que mostra exatamente essa situação. A cadeia normal do agronegócio café, os fornecedores de insumos, adubo, produto, máquinas e todos aqueles recursos que são necessários à produção, a produção primária, as propriedades cafeeiras, aí vem o primeiro beneficiamento, o segundo beneficiamento, e não existia contato entre os segmentos. O segundo processamento não conhecia a produção, os vendedores não conheciam a produção, não existia esse contato. Hoje, essa nova concepção, esse novo modelo da cafeicultura mundial, nós estamos percebendo que os consumidores estão forçando esses compradores a se aproximar da produção. E eles estão pagando por isso. Eles estão incentivando isso. Modificando totalmente um perfil de um segmento agrícola. Só que essa situação que eu disse de uma aproximação de quem consome por intermédio de quem vende, mas lá na propriedade, ela está exigindo, pessoal, uma questão muito importante, e isso aqui eu quero salientar a todos. Nós não temos só que trabalhar dentro da propriedade de maneira eficiente mais. O mercado de cafés especiais, o trabalho com cafés especiais, ele exige uma postura diferenciada em relação ao café comum. Nós não podemos mais ser eficientes dentro da propriedade, com relação à gestão, boas práticas, preservação ambiental, eficiência de produção, uso de fertilizante de maneira correta. Isso aí é obrigatório. Nós precisamos, a partir de agora, nos aproximar do mercado e fazer com que o mercado entenda o processo produtivo, porque isso é valorizado por eles de maneira importante. E essa postura de reconhecer o mercado como um parceiro e saber o que o mercado quer e fazer o produto na propriedade, com certificação com qualidade e com origem. E aí vem os processos de certificação, e aí vem a indicação de procedência, e aí vem a denominação de origem. São todos os processos que já estão sendo construídos aqui.
função dessa exigência. Então, hoje, dentro desses desafios da cafeicultura familiar brasileira, está essa integração e o posicionamento macro, geral, não só dentro da propriedade mais. Uma informação da BSCA de 2013 diz que o Brasil produz aí em torno de 5 a 7 milhões de cafés especiais, essa produção em torno de 3,8 milhões vindo de Minas Gerais, mas o que é mais importante, nós estamos sendo reconhecidos como país produtor de qualidade. E tem que ser posicionado que essa qualidade é uma qualidade inerente a cada região. O café, ele apresenta essa peculiaridade regional. Isso tem que ser bem posicionado. Em termos de cafés especiais, crescimento de 15% ao ano em 2013 e o comum, como eu disse, em torno de 2% ao ano. Mais uma frase para a gente já evoluir. O conceito de cafés especiais está intimamente ligado ao prazer proporcionado pela bebida. Nós estamos consumindo os cafés especiais com todo um ritual, parando, refletindo, pensando nesse aroma, percebendo as suas características, né? Destaca-se por um atributo específico associado ao produto, ao processo ou ao serviço a ele associado. Uma frase de uma colega nossa, degustadora de café, que trabalha na Cafébras, que é uma trilha: tudo que é cuidado com carinho se torna especial. O café deixou de ser apenas uma commodity e se tornou uma arte, deixando-se levar pelas características de seus países e regiões produtoras através de uma história que vai muito além da China. Mais uma frase de um pesquisador da Universidade de Brasília, que trabalha com a cadeia agroindustrial do café no seu pós-doutorado. Ele fala que a busca do refinamento e da qualidade estão em ascensão no mundo. Não se trata de um exercício fútil de demonstrar status, mas sim a capacidade de educar sentidos e saber apreciar o que realmente é bom em termos de degustação de café, qualidade de café. O mercado de café é uma realidade que já se consolidou em diversas regiões do mundo e que vem crescendo internamente em nosso país. E a última é uma frase do professor Flávio Meira Borém, professor da Universidade Federal de Lavras. Ele também é membro do Comitê de Normas Técnicas da Associação Americana de Cafés Especiais e provador. E essa frase, ela é uma frase bem interessante e ela cabe bem nesse momento. Ela fala que o produtor precisa entender que a qualidade sempre acrescenta vantagens, nunca subtrai. Fazer o café com qualidade não significa ter um custo mais elevado, pelo menos até o armazenamento, que é dentro da propriedade. O processamento pós-colheita e a secagem são simplesmente fazer bem feito, que é o foco da nossa conversa da agora para diante. Colher na hora certa, processar de maneira correta e evitar perdas durante esse processo. Faz toda a diferença nesses tempos de crise a obtenção de cafés especiais com possibilidade de maior rentabilidade pelo café. Qualquer porcentagem da produção reservada como especial fará o valor médio da saca subir. E aí, essa questão de café especial, né, o que é um café especial, que todos esses professores citaram, o café especial, segundo o que é apresentado pela SCA, é um café que tem pontuação acima de 80 pontos. Agora, o que é ter pontuação acima de 80 pontos? De onde vêm esses pontos? Né? Esse café é avaliado por uma planilha que permite que vários atributos, a cada um a seu momento, seja descrito e pontuado. Nós vamos falar quais são as características de aroma: mel, caramelo, cítrico, floral, baunilha, avelã. Diversas características que esse café é avaliado. E isso, pessoal, é a linguagem de quem compra. E a sacada e o posicionamento estratégico é nós que produzimos falarmos a língua de quem compra para que a negociação seja transparente. Por quê? Nós brasileiros vendemos o café como duro, rio, mole, apenas mole, e o comprador compra como 82, 85, 86. Tem algumas pessoas que não vendem nem segundo o que é descrito pela legislação brasileira, a instrução normativa número 8.
que é bebida mole, bebida dura, bebida reada e os outros tipos, que no total são 7. Vende como o bebeu e não bebeu. Meu café bebeu esse ano, meu café não bebeu. E a linguagem do mundo ela é diferente. A linguagem de quem valoriza o café especial ela é diferente. Eles avaliam, ou melhor, nós também avaliamos fragrância, aroma, sabor, no momento que o café está na boca, a finalização, o que fica na boca depois que ele é ingerido ou expelido, no caso da prova da degustação, como são as características de acidez, cor, equilíbrio entre os atributos, uniformidade entre as xícaras, xícara limpa, ausência de defeitos, doçura e a nota geral. E aí nós conseguimos descrever um café de maneira mais completa, mais complexa, atribuindo a ele tudo aquilo que ele merece. Em falar, por exemplo, que ontem tinha um café na mesa, frutado, cítrico, com notas de chocolate e mel, com sabor frutado e intenso de abacaxi, acidez cítrica brilhante, finalização de caramelo, encorpado e equilibrado. O que é esse café? Esse café é uma bebida mole para nós, mas para eles é isso tudo. Então isso é muito interessante, isso é muito importante que seja observado. Então essa é a ferramenta que permite essa avaliação. Bom, agora que eu vou começar com palestra, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns fatores da pré-colheita, da colheita, questões relacionadas ao processamento, secagem, armazenamento e fechar com as considerações. Bom, nós estamos, nos imaginemos no momento da pré-colheita. O café está chegando, a lavoura já está arrumada para iniciar a colheita. E nós temos que tomar algumas decisões, né? Momento de decisões importantes. Quanto que nós vamos colher essa propriedade? Tem terreno suficiente ou vai acontecer isso? Nós não vamos fazer esse café especial desse jeito. E nem assim. E eu falo para vocês, o que passou aqui foi uma Toyota. Como que nós estamos iniciando a nossa safra para trabalhar com cafés especiais? Eu tenho máquinas na propriedade para trabalhar o processamento pós-colheita? Qual que é o estado delas? É esse? Nós não vamos fazer café especial. Como que vai ser a colheita? Vai ser manual? Vai ser mecanizada? Eu vou usar as maquininhas, as derriçadeiras, vou fazer colheita seletiva. Se for uma colheita mecanizada, existe terreno suficiente porque a máquina rende muito? Ou nós vamos economizar na mão de obra para fazer a colheita de máquina, para tirar o café do pé e ter que colocar ele no terreno com 20, 30 centímetros de altura e vender café rio, fermentado e perder dinheiro para o saco? Então essa reflexão é muito importante que seja feita. Qual o tamanho vai ser colhido primeiro? Nós temos que respeitar. É feita a avaliação da maturação? Essa tábua aqui, ela é simplesinha, mas ela ajuda muito. Vai começando a colher, vai fazendo as amostragens e aí consegue quantificar. São 100 buraquinhos aqui, 10 fileiras de 10, quantos por cento de verde, quantos por cento de boia, quantos por cento de maduro, já dá um direcionamento legal. Essas são as decisões que nós temos que tomar na pré-colheita. Mão de obra. Como eu disse, obtenção de cafés especiais é todo um processo. Estamos focando em colheita e processamento pós-colheita. Fala um pouquinho sobre processamento, e essa aqui é uma frase do Silvio Leite, que hoje é o presidente da BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, e ele frisa um detalhe interessante que fala que o Brasil é o único país que pode escolher qual processamento do café ele quer fazer. Os produtores brasileiros. Quer fazer um café natural frutado? É possível. Quer fazer café descascado? É possível. Quer fazer café despolpado ou desmisturado? É possível. Quem vai definir qual café vai ser produzido? Quem compra. Lembra daquele esquema que o consumidor está se aproximando do produtor? Então ele vai dizer, esse ano eu quero café descascado.
Sabe aquele café natural que você produziu ano passado? Eu quero mais 100 sacas dele. E hoje nós podemos escolher, com o nível tecnológico que já está disponível, o que pode ser feito. Só que cada método tem o seu detalhe. Diferente da Colômbia, diferente do Peru, diferente da Costa Rica. Lá eles não podem escolher. Esses países, eles têm que fazer café descascado por obrigação, porque lá chove durante a colheita, e eles têm que fazer a secagem desse café de maneira mais rápida, e também a colheita tem que ser seletiva, porque lá tem flor o ano todo, então eles não podem puxar tudo de uma vez. Lá tem flor, chumbinho, chumbão, verde, verde cano e maduro, eles têm que ir lá colher só o madurinho. Nós temos aqui no Brasil uma situação dessa. É menos pior que nesses países que eu citei. Mas nós temos um ramo de café que tem café verde, tem café verde cana, redoendo, tem café maduro e tem café passa. E esse café, esses frutos, eles são iguais? Eles têm o mesmo comportamento? Não, eles são totalmente diferentes, com características totalmente diferentes. E o processamento pós-colheita, ele permite que a gente destine corretamente as técnicas para que nós mantenhamos essa qualidade daqueles que têm qualidade. Um café mistura de frutos, foi lá e derriçou tudo. Então esse lote, isso aqui é um trabalho que nós fizemos em Muzambinho. Esse lote, ele tem verde, tem maduro, tem o passa, o verde cana, café em vários estágios de maturação. A mesma foto, uma colheita mecanizada, aqui o frutinho descendo da máquina, a máquina está cá em cima basculando, trazendo o café para a carreta. Essa foto aqui é do Ademar da Pinhalense, muito legal, que ilustra essa questão relacionada a estágio de maturação. E no primeiro momento a gente olha, fala, nossa, que foto bonita, mas vamos prestar atenção no verde. Vamos começar a olhar os detalhes. Possivelmente esse café aqui, ele vai dar um café frutado, muito aromático, com finalização adstringente, que cola a boca e amarga, por conta do verde. Pensa num suco de laranja, que pega aquela laranja macia, casquinha fina, madurinha, faz um suco dela, depois pega uma laranja verde e coloca no meio. Vai fazer um bom café. É o que está sendo feito aqui. Normalmente, nas nossas propriedades, o café é colhido por derriça total, todos os frutos são retirados da planta em uma única passada. Esse café vai para o terreiro para fazer a secagem ou para o secador, e aí nós chamamos esse lote de café natural não lavado. Da planta por derriça total até o terreiro e faz esse lote de café natural não lavado. É feio. Não lavado é o quê? Não lavado. Alguma coisa não lavada é triste, Café natural não lavado. Nós temos então nesse lote cafezinho verdinho, já começando a granar, todas as faixas de maturação. Isso aqui foi uma lavoura de topázio lá de Muzambinho, está tudo aqui em cima, que eu colhi tudo no mesmo dia, Então a planta tinha isso. Situação de café mais seco, olha aqui, já descolou o pergaminho, já diminuiu a semente, que é a tal mistura de frutos, a colheita por derriça total, mistura de frutos. Uma situação interessante em termos de processamento pós-colheita é o uso do lavador. Esse lavador de café, ele ficou conhecido, lavador de café, mas a maior importância dele não é lavar café. Ele é mais importante porque ele separa o café mais seco, que boia, de um café úmido, que afunda. Então, na realidade, ele não é um lavador, porque afinal de contas aquela água vai sujando, vai contaminando ali, mas porque ele tem que trocar todo dia a água, A função principal dele é separar o cafezinho que está mais seco do café que está mais molhado. Essa turma aqui boia, essa turma aqui afunda. E aí a gente consegue fazer a separação de um lote que afunda de um lote mais seco e fazer a primeira separação de lotes. Dedicamos a secagem dessa turma mais seca
diferente da secagem dessa turma mais úmida. Aqui, um café que está com umidade em torno de 30, ou até menos em algumas situações, 30, 35, enquanto essa turma aqui está com umidade em torno de 50. Quando nós secamos tudo junto, misturado, essa turma mais seca vai chegar muito mais rápido a secagem, e essa turma aqui vai ficar mais molhada. Aí nós vamos colocar no equipamento, coloca lá no aferidor de umidade que todas as comunidades têm, né? Foi o brinde da Caparol. 20 e poucas máquinas distribuídas em todas as comunidades para poder fazer a aferição da unidade das amostras, não é isso? Quando coloca o café naquela maquininha, ele dá lá 11,5% de umidade. Show! Mas o que nós temos nesse lote? Nós temos uma turma que já está mais seca, que está com 9, com 8,5, e uma turma que está mais molhada, que está com 12, com 12,5, e o aparelho faz a leitura da média. Aí essa turma que está mais seca, quando vai beneficiar, quando vai pilar, quebra e sai na escolha, porque está mais seco. E ele encurva, né? Ele fica um barquinho assim. E essa turma, esse lote de grãos, no mesmo lote, esses grãos mais molhados, branqueiam rapidamente. Então fica uma amostra com aspecto desuniforme. E não tem como mudar, porque veio já assim na lavoura, na mistura de frutos. Então aqui nós temos a primeira separação. Separamos no lavador o café boia, que vai para a secagem, vai virar o boia lavado. Desse café mais molhado, que é o lote de verdes e maduros, que vai para a secagem e vai fazer o que a gente chama de natural lavado. Separamos os mais secos. A partir daí, nós podemos já iniciar um processamento por via úmida, que é o descascamento. Nós podemos descascar o boia e descascar esse lote de verdes e maduros. Só que cada um tem as suas características, né? O trabalho é diferenciado entre eles. Com relação ao descascamento de verdes e maduros, vão ser originados 2 lotes. Um lote de café maduro, que vai ser descascado, e a máquina, ela trabalha, é um cilindro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É um cilindro dentro de uma grade, que vai rodando e vai pressionando o café que vai ser trazido pelo elevador, que sai do lavador para o elevador, para essa caixa, esse cilindro. Ele é pressionado e o maduro descasca. No que o maduro descasca, ele vaza por essa gretinha aqui, ó. O maduro e a casca desse maduro. E o verde, ele é separado pelas laterais. Essa máquina, depois ela retira a casca e deixa só a sementinha, que é o cafezinho descascado. E pela lateral aqui sai o verde, o fruto verde que não descascou, porque ele foi pressionado, mas ele não espere, por ele não ter mucilagem, a casca está muito firme. Então nós temos essa situação de separação desse verde com casca, que vai para a secagem, faz o lote de verde natural, e esse café descascado que vai para o terreiro e fazer o que a gente chama de café descascado. Café descascado é aquele que foi somente descascado. O verde também, dependendo da forma, da escolha do manejo, isso aí é propriedade, eu estou colocando aqui as opções. Esse café verde, ele também pode ser descascado por regulagem na máquina. Então é também uma opção. Esse descascamento de verde, ele confere uma característica muito interessante em termos de aspecto, né? O café verde descascado, ele tem uma coloração diferenciada que, no momento da comercialização, vamos dizer que percebe-se menos que é verde em termos de aspecto. O sabor não, verde é verde em termos de sabor. Mas o aspecto, ele passa como um café sem defeitos. Quer dizer, um café com catação menor. Já passei. Esse aqui é um café descascado. Percebam que ele parece um pé de moleque. Aqui fica a mucilagem. Essa coloração mais amarronzada é a mucilagem. É o mel do café que ainda fica aderido. Característica desse característica desse café. Ele é descascado, é um lote só de café maduro,
que é aquele que descascou o verde, foi separado pela máquina, e ele tem ainda a mucilagem. Ele tem uma dificuldade na secagem dos 2 primeiros dias, né? Que ele é muito melado, ele é muito pegajoso, né? Então tem que rodar para secar esse café. E o verde foi separado pela máquina, íntegro, sem descascamento. Aqui o aspecto do verde descascado, que a máquina também faz, só tendo regulagem de pressão, que também é uma opção. Voltamos aqui então, no verde descascado, nesse cafezinho descascado que eu mostrei para vocês, e ainda existem alguns outros caminhos que podem acontecer no processamento do café, como diz o Silvio Leite. A gente pode escolher qual caminho nós vamos seguir. Esse café descascado, se ele for direto para a secagem, ele faz o lote de café descascado que tem aquela mucilagem aderida ao pergaminho. Mas ele pode também passar para a fermentação biológica, a desmucilagem biológica. Que ele vai para um tanque de fermentação e fica nesse tanque para que haja a degradação biológica dessa mucilagem, e aí esse café, depois que se faz a degradação mucilagem, a desmucilagem, ele vai para a secagem e se forma um lote de café despolpado, que são os tanques. Esse café fica nesse tanque de fermentação para poder degradar essa mucilagem, ela despregar do pergaminho e sair na água. Esse café, esse lote, nesse momento aqui, tem que se retirar esse sobrenadante, que são cafés xoxos, né? São sementes de café xoxo, mal granados. Retira esse sobrenadante, esgota a água que vai levar essa mucilagem que foi degradada, e lava, passa mais uma água para retirar esse excesso que ainda está impregnando, e vai para o terreiro e faz esse lote. Um cafezinho branquinho, clarinho, em pergaminho, que é o lote de café despolpado, pela retirada da mucilagem por atividade biológica e enzimática, né? Estamos aqui então no café despolpado. Existe a possibilidade de retirar essa mucilagem por equipamento. Não quer fazer a caixa? Não tem área? Não quer ocupar uma área e ficar com aquele café descansando na água por 12 a 18, podendo chegar até 24 horas? Quer fazer na sequência? Então nós vamos fazer a desmucilagem mecânica, retirar a mucilagem impregnada nesse pergaminho com o uso de máquinas. E esse café que passa por essa situação, ele é chamado de café desmucilado. Então nem todo café que descasca, melhor, esse café que descasca ele pode seguir 3 caminhos, não é o mesmo café. São trabalhos diferenciados. Aqui é o equipamento. Essa foto aqui é uma foto da Pinhalense, a única que eu achei disponível com clareza na internet. Eu não estou aqui fazendo propaganda para ninguém. É só para poder mostrar como que essa máquina funciona. E esse modelo aqui é muito interessante. O café ele é colocado nessa moeda da máquina, ele é conduzido para o pé desse cilindro, e esse cilindro vai conduzindo o café por uma rosca para cima. Ele entra por baixo, ele vai sendo conduzido e sai aqui nesse encanamento já sem a mucilagem, porque aqui dentro ele é apertado, exprimido, empurrado com o outro, vai atritando, a água entrando aqui em 3 momentos, aqui os registros de água, na parte de cima, na intermediária e na base, e por esse atrito se retira a mucilagem. E aqui faz o café, então, desmucilado, que é o mesmo aspecto do café despolpado. Porém, aqui existe uma preocupação importante. Essa máquina, se ela trabalhar com pouco café, ela tritura o café. Ou qualquer máquina que faz isso, qualquer empresa. Porque o giro é muito forte. Se ela trabalhar com muito café, ela não desmucila corretamente. Então tem que existir a sinergia tem que existir a equalização do lavador, que vai separar boio maduro com o elevador, com o descascador, com o desmucilador. Isso aí sendo analisado em termos de maturação, né, da lavoura, qual lavoura está sendo colhida, para que as máquinas funcionem corretamente e não causem problemas
por falta me faltou a palavra aqui, que é eu colocar muito café ou pouco café e não conseguir a resposta correta, né? E a máquina não trabalhar corretamente. É um trabalho que nós fizemos em Moçambique, que ele faz a comparação dos diversos processamentos, e aqui é a referência do nosso mistura de fruto, colheu tudo. Um café com 26 a 28% de catação, que é o conjunto de defeitos, e eles estão todos distribuídos aqui. Café tipo 7. Aqui o grupo de cafés maduros, trabalhados maduros. Maduro natural, que secou com a casca, descascado, descolpado e desmucilado, que estão trabalhando aí com 10 a 14% de catação, bem diferente dos 28% da mistura de frutos. Café tipo 5, melhorou o tipo, retirou defeito. Uma outra situação aqui, que é um trabalho com os boias, café boia natural com 28% de catação e o boia descascado com 18% de catação. O boia tipo 7 e tipo 6 descascado. E os verdes, né? O café verde, o verde natural que secou com a casca em torno de 50% de catação e o verde que foi descascado com aproximadamente 30% de catação. Eu não estou aqui querendo dizer que o processamento melhora essa situação. Não, ele separa. E no momento que ele separa, por orientação, cada lote vai ser trabalhado de uma forma. Nós vamos estar todo mundo no mesmo barco. Será trabalhado maduro como café maduro, verde como café verde, boia como café boia. E a chance de se manter essa qualidade, de se apurar essa qualidade, lote a lote, ela é maior. Os verdes fora do tipo e o descascado tipo 7. E aí a gente faz uma pergunta, qual é o melhor café? O melhor café é o natural, o melhor café é o descascado? O processamento melhora a qualidade? Nós fizemos um trabalho lá, avaliando essa pontuação, avaliando esse perfil, e de uma mesma lavoura dessa menina, essa menina chamada Tânia, em 2012 ela fez o trabalho de conclusão de curso dela conosco, numa lavoura de propriedade da família dela. Ela ajudou a colher esse café, produzido no fundo da casa dela, município de Cabo Verde, sul de Minas, a 1.200 metros. Esse aqui é o catuai amarelo. Uma parte secou com casca, colheita seletiva. Uma parte descascou, outra parte descascou e desmucilou no equipamento, e a outra parte descascou e despolpou no tanque. E nós provamos. Todos acima de 80 pontos, variando entre 81 e 82 pontos. Vamos voltar lá na escala. Para que um café seja chamado de especial, dentre as avaliações está a pontuação acima de 80 pontos. Todos são especiais, pela pontuação. Mas eles são iguais? Eles não são iguais. Eles são diferentes. O perfil sensorial é diferente. Esse café natural, ele é frutado, ele é um café mais encorpado. Esse café descascado, desmucilado, despolpado, são cafés mais delicados. Não tem esse perfil frutado que o natural tem. Mas em termos de pontuação, analisando cada um da sua forma, eles são cafés especiais. Quem vai definir o que vai ser feito é quem está comprando o café de vocês. Como eu disse. Continuando, eu vou falar um pouquinho sobre secagem. Me perdoe se eu estou sendo muito rápido, mas é que o assunto eu gostaria de pontuar o processamento pós-colheita de uma maneira geral até o armazenamento. Então, por isso eu estou indo um pouquinho rápido. Se você tiver dúvidas depois, nós podemos conversar. Eu vou passar o dia todo aqui, tá? A gente conversa sobre algum detalhe mais profundamente para quem tiver alguma dúvida. Fala um pouquinho sobre secagem de café. A secagem, essa aqui é uma frase também muito importante do professor Flávio Borém, que fala que a secagem é uma etapa significativa do ponto de vista da preservação da qualidade. Preservação. O café não melhora a secagem. Preserva aquilo que foi bem feito até o momento. Pode acontecer de piorar. Ninguém melhora café no terreiro. Mantém aquilo que está sendo feito. Ou pior. É um processo simultâneo de transferência de energia e massa entre o produto e o ar de secagem, seja ele secagem forçada ou secagem em terreiro, né? O que determina a remoção do excesso de água do grão por evaporação. É simplesmente isso aqui, um fruto de café representado
com várias linhas que aqui colocam a profundidade de avaliação dessa umidade. Todo ele molhado. Vamos imaginar que esse café chegou, esse fruto chegou no terreiro hoje. Ele está molhado, úmido. 50% de umidade em média. Quando ele é aquecido, seja pelo secador, seja no terreiro ao sol, essa parte externa, ela desidrata, ela perde água, ela aquece e perde água. Imediatamente, essa linha mais interna, vizinha a essa mais externa que perdeu água, fornece água para essa linha que perdeu água inicialmente. E aí vai se estabelecendo um fluxo de perda de água, que essas linhas, essas camadas, elas vão trocando massa de água à medida que o café vai secando, de fora para dentro, e essa água vai de dentro para fora. Esse é o fluxo de secagem. Então é muito importante que seja observado que esse fluxo, que essa velocidade de perda de água, ela tem que ser constante, uniforme, e não pode ser de um dia para o outro de maneira forçada, porque pode danificar o café, isso eu vou mostrar para vocês. Com relação aos terreiros para secagem, alguns exemplos, né? O famoso terreiro de terra já não mais recomendado, porque ele causa perda de qualidade do café durante a secagem, o contato com a terra, a reidratação, porque esses primeiros centímetros do terreiro eles vão e vai reaquecendo, vai trocando, vai voltando. O café demora mais tempo para secar nesse terreiro, fora contatos, né, com micro-organismos que estão nessa terra. A chance de mofar é grande, de perder a qualidade desse café é grande. É um terreiro de baixo custo em relação aos outros, mas o risco é muito grande. Há sempre quem fala, eu já vendi um café bebida mole secado em terreiro de terra. É isso? Aí eu falo, numa situação dessa, sabe aquele milho de pipoca, bem pequenininho mesmo? Ajoelha no milho para descer. Só isso não se repete. Porque nós temos que trabalhar com certezas. Nós não podemos dar chance de errar. E uma situação dessa é muito perigosa. Em 2005, uma pessoa que pode estar aqui, que eu não sei, não me lembro do nome, ganhou o concurso de qualidade de matéria com um café. Ele era meieiro em Ervalha, se não me engano. Ele ganhou o concurso de café em 2005 com um café natural, secado em terreno de terra. Ele não repetiu essa proeza, porque isso aqui é muito instável, né? Tem que ficar muito atento com ele. Uma alternativa é clonar, é proteger, é forrar com clone. Não é o definitivo, mas é melhor que colocar direto na terra. Facilita na manejo. Uma situação interessante, o terreno concretado, resistente, né? Ele tem uma durabilidade maior, questão de sanidade, né? Muito interessante, flexibilidade em caso de chuva, seca mais rápido em caso de chuva, né? Mas ele exige aí um investimento um pouco maior na sua construção. O concreto polido, coberto, também é uma situação. Terreno suspenso, coberto para fazer microlotes, muito interessante. É difícil trabalhar toda a propriedade sim, é difícil. Mas às vezes um lote, para poder vender a imagem, para poder atender a um público, atender a um consumidor específico, vale a pena. Então são opções. Um terreiro de lama asfáltica, que muita gente recriminou, tem as suas limitações, dura menos, mas custa menos, e não transfere aquele aroma do asfalto do café, como muitos dizem. Só tem que esperar curtir, tem que esperar secar, firmar, né? Essa aqui é uma propriedade de 12 mil sacos, lá do norte do Paraná, norte pioneiro do Paraná, que exporta café, reconhecido como produtor de café especial, com um terreirão de lama asfáltica. Não pode manobrar o trator em cima, ficar rodando para lá e para cá. Ele tem a sua limitação, mas é uma boa oportunidade. O experimento feito em Lavras, o café que foi colocado, terreno de concreto, lama asfáltica e terreno suspenso, com bebidas moles, estritamente mole, enquanto o terreno de terra é bebida dura. Quer dizer, perdeu a qualidade por conta do terreno de terra. Também pode ser feito o uso de secadores, no caso aqui, um secador híbrido, né, com a fornalha e a distribuição desse ar quente ao longo dessas leiras, que é de baixo custo,
É uma situação interessante na agricultura familiar. Esse terreiro, esse secador, que é um secador tipo barco, só que ele é mais arredondado e ele tem essas pás que fazem a homogeneização desse café, né? E o fornecimento de ar quente é por baixo. O secador baú, fornecimento de ar quente ao longo da coluna, esse café é transportado e fica girando aqui. O secador rotativo, fornecimento de ar quente pela fornalha, a colocação dele dentro do cilindro de secagem pela turbina, né? É importante observar a questão de temperatura. Café com secagem forçada, ele pode perder qualidade, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Então nós temos que trabalhar na massa com no máximo 40 graus para café natural, café com casca. No máximo 40. E tem pessoas que trabalham com 60, 70 para desocupar rápido. O café descascado pode trabalhar até 45 graus. Mas não pode passar disso. Porque problemas acontecem. Aqui o problema. Isso aqui é um corte microscópico do grão de café, formando ali essa película que a gente consegue perceber a célula do café. Aqui está o corte, aqui está a ampliação. E essas células, coloriu, por meio de um corante, coloriu o óleo, marcou o óleo presente em cada célula desse grão. Percebam que nesse café bebida mole, esse trabalho foi publicado em 2007, na Universidade, na Unilavras, um estudante do curso, se não me engano, de biologia lá, não tenho certeza. Esse café bebida mole, percebam que a célula está contornada, está íntegra, e o óleo está ali dentro, preservado, guardadinho, porque no momento que for moer aquele café, ele vai liberar o sabor, liberar o aroma e não vai rancificar. Diferente desse café bebida Rio. Esse aqui é o café bebida Rio, que a célula extravasou, perdeu qualidade, rancificou, gosto e sabor estranho. E aqui um café intermediário bebida dura, com também problemas de ruptura dessa membrana e esse óleo mal distribuído. Com relação à temperatura que eu falei para vocês, isso aqui é um experimento feito pelo Taveira na Universidade Federal de Lavras 2009, só para a gente reforçar a questão da temperatura. Ele comparou secagem de terreiro, toda de terreiro, uma secagem com duas temperaturas, no início a 60 e terminando em 40, e uma outra também com 60 graus direto, na massa de café dentro do cilindro rotativo. Terreiro, 60 e 40 no final e 60 direto. O que ele percebeu? Ele percebeu que no café natural, esses índices de condutividade elétrica foram maiores para a temperatura que seca 60 graus do secador e também 60 graus de início do secador. O que significa condutividade elétrica? Vamos pensar em uma água com sal. A água com sal conduz a eletricidade. O grão de café que está com aquela célula que eu mostrei para vocês, rompida, extravasa aquele conteúdo celular e vai para a água. Esse café fica dentro, imerso em água por um determinado período, e eles medem qual a concentração dessa substância que saiu daqui. Quanto mais estragado, entre aspas, quanto mais degradada essa estrutura, maior a quantidade de substâncias nessa água e, consequentemente, maior a condutividade elétrica. Então, a condutividade elétrica alta, esse número maior, significa degradação, significa perda de qualidade, significa café estragado. E também nós percebemos isso com café, eles perceberam isso com cafés polpados. O café de terreiro, mais íntegro, enquanto o café que secou a 60 graus o tempo todo, com problemas. A correlação à nota. A secagem de terreiro, pontuação 80 pontos. A secagem com 60 graus, tanto no início quanto ao tempo todo, 79 e 77. Houve perda de qualidade desse café que secou a 60 graus. Então eu reforço. Secagem de secador, 40 graus para café natural. Vai exigir mais tempo? Vai exigir mais tempo. Mas nós estamos aqui para produzir um café de boa qualidade. Não adianta fazer todo aquele trabalho de manejo
e estragar ele colocando ele a secar a 60, 70 graus. Perde qualidade, branqueia. Tá? Produzimos o café, secamos, vamos armazená-lo. Tulhas protegidas, rastreadas, baixa luminosidade e ventiladas para que haja essa troca de calor. Tulha limpa, protegida de vetores, de ratos. Né? Pode ser feito o armazenamento nesse sistema de Grenfell, esse sistema de alteração de atmosfera, que é esse material de polipropileno, polietileno, que mantém o café nesse ambiente fechado e lá dentro ele diminui a atividade metabólica. Lá dentro ele vai adormecer. E com isso, a semente dura mais. As características sensoriais de alta qualidade duram mais. Sacaria é uma situação complicada. O café perde qualidade muito rápido de sacaria. Então, se vocês têm um café especial, um café que foi constatado que é um bom café, nós temos duas situações. Primeira, não beneficiar. Deixa ele em coco ou deixa ele em pergaminho, guardado na tulha, sem umidade, ventilada. Deixa ele quietinho lá, só beneficia no momento de vender. Ou se precisa beneficiar, que esse café seja colocado nesse sistema de alteração atmosférica, para que ele diminua o metabolismo e demore mais tempo para perder essa qualidade. Porque a sacaria faz com que o café perca a qualidade de maneira importante. Esse aqui é um comparativo que foi feito também na Universidade Federal de Lavras, porém em Poços de Caldas, em 2013, um trabalho que foi feito lá, e eles compararam vários sistemas de armazenamento desse café, com atmosfera controlada, a vácuo, temperatura, sacaria de juta. E o que eles perceberam? Em todos eles houve perda, porém na sacaria perdas, porém esse grupo bem pequena proporção de perda, né? Porém a sacaria de juta, a perda foi gritante. O café saiu de 86 pontos, segundo metodologia SCA, e em 12 meses depois ele caiu para aproximadamente 74, 75 pontos. E o que faz esse café cair dessa forma? O envelhecimento. Ele vai apresentar gosto de madeira, ele perde doçura, ele vai apresentar gosto de cereal. É um café que já tem uma finalização mais amarga. Muda totalmente o perfil sensorial desse café. Porque ele continua em atividade, respirando, metabolizando. Isso faz com que ele apresente essas características. Para finalizar, esse é meu último slide. Eu quero deixar aqui uma mensagem do professor Paulo Henrique Leme. O Paulo Henrique Leme ele tem feito um trabalho bem legal com relação ao marketing dos cafés brasileiros, dos cafés especiais brasileiros. E ele deu uma entrevista em 2013, que uma das frases dele foi essa: o produtor tem que investir não somente na qualidade, mas também vender essa qualidade, mostrar essa qualidade. E as pessoas que querem ver essa qualidade, querem ver esse ano, o ano que vem, no outro, para que essa relação seja uma relação duradoura. O comprador de café ele não vem um ano só, e ele quer comprar café bom todo ano. É importante que haja essa consciência de que esse café especial ele tem que ser divulgado para valorizar todo esse trabalho que é feito na sua produção. Só colocar aqui mesmo? Eu vou passar um videozinho rápido, que é uma entrevista que ele fez, que fala sobre cafés especiais. Eu gostaria que vocês ficassem atentos à fala dele com relação a marketing e principalmente as pessoas que estão consumindo esse café especial. Em torno de 4 minutos esse vídeo. A coloração é mais imediata, ele é mais adocicado e tenso. E a bebida não deixa o gosto amargo na boca. Assim é o café gourmet ou especial, que tem feito parte do dia a dia de muita gente.
Com certeza, tudo fica melhor com café. Uma quitanda, um bolo, sempre o café acompanha esse bem. Não pode faltar. É muito bom esse cafezinho aqui. Essa mudança de hábito e comportamento do consumidor brasileiro começou no ano de 2000, nos grandes centros. Hoje é uma realidade que ganhou status também nas cidades do interior do país. Essa é uma demanda nova do mercado de café, porque a gente não conseguiria imaginar, por exemplo, há alguns anos, que a gente teria consumidores de cafés por mês ou de cafés certificados sustentáveis no interior do Brasil. Isso se restringia apenas a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e algumas outras capitais. Mesmo em Belo Horizonte, por exemplo, não havia o hábito de tomar um bom café. Isso tem mudado bastante. Primeiro porque as pessoas têm visto uma oportunidade de investir no mercado de café especial, de café gourmet, e porque o consumidor também tem mudado seu comportamento. Ele ficou mais exigente em relação ao café que ele toma. O que é interessante para a gente? O consumidor não toma a decisão de compra dele só baseada na qualidade da bebida. Então, quando a gente fala que o produtor tem que investir não só em qualidade, mas vender a qualidade do produto especial dele, a gente não está mentindo. Por quê? Esses consumidores que a gente tem entrevistado e fazendo essa análise, eles demonstram que são consumidores extremamente exigentes em relação a outros aspectos que envolvem o café. Por exemplo, eles têm uma autoestima muito grande, eles sabem o que querem, eles tomam o café por causa do ambiente, por causa da ambientação, eles querem envolvimento com o hábito de tomar café. Então não é só a qualidade da bebida, tem todo um envolvimento que deve ser feito. De acordo com informações da ABIC, Associação Brasileira de Cafés Especiais, 16% dos consumidores já experimentaram cafés prêmios, superiores ou gourmet. Isso mostra que o paladar do brasileiro está cada dia mais apurado. A indústria brasileira do café aponta positivamente para este mercado, que deve movimentar este ano mais de 8 bilhões de reais. E o consumo da bebida fora de casa deve continuar crescendo. A nossa mudança de hábito de consumo começou há uns 15 anos atrás, mais ou menos, com a introdução do café expresso no Brasil de uma forma mais sistemática. E isso tem mudado, porque o café expresso requer uma qualidade maior para se elaborar a bebida. Então, os consumidores exigem uma qualidade melhor. E aí ele começa a tomar um café bom fora de casa, assim, bom, eu quero tomar um café bom dentro de casa. Então ele compra o pó daquela marca que ele gostou naquele ambiente, num ambiente como esse, por exemplo. Aí ele vai fazer com os amigos dele na casa dele. E assim ele começa a mudar o hábito de consumo dele, começa a mudar o processo de compra, que é o que interessa para a gente enquanto produtor de café ou torrefador de café especial. O que é importante não invista em cafés especiais ou cafés sustentáveis e certificados, por exemplo, sem ter um bom plano de marketing, sem saber quem é o seu consumidor. Porque você pode quebrar a cara e colocar o seu produto para um consumidor que não está preparado para tomar esse tipo de café. Com essa tendência de mercado, os empreendedores têm investido não só na qualidade, mas também na sofisticação da bebida, oferecendo um grau de maior valor agregado que pode ser preparado ao gosto do cliente, que é cada vez mais exigente. É o que aponta essa supervisora de um estabelecimento em Lavras. Olha, na verdade nós usamos ele de coador, expresso, e com isso nós podemos fazer vários outros tipos de café. Realmente o nosso cliente ele tem uma diferenciação e também, se tratando em café especial, isso é mais para o consumidor. É um respeito com o consumidor pelo café especial mesmo. A expectativa da ABIC é que os cafés de melhor qualidade, como os gourmets, ganhem a preferência popular nos próximos anos. É uma expectativa grande. Por exemplo, você pode olhar para as compras de vinhos nos supermercados aqui da região, por exemplo. Você vai ver que tem vinho chileno, argentino, francês, australiano. É uma coisa que não existia alguns anos atrás. Chocolate, a mesma coisa. Você vai encontrar alguns chocolates diferentes. Produtos importados, azeite de tudo quanto é tipo. O café não pode ficar de fora. Então, a pessoa também quer conhecer coisas diferentes. Ela quer se envolver com aquele momento. E quer tentar comprar aquela bebida e perceber que existe uma diferença de bebida. Nosso consumidor pode não saber o que é um café especial, ele pode até estranhar o dia de tomar um café especial, mas uma vez que ele aprende a tomar um café especial, isso aí faz toda a diferença no consumo dele futuro. Então a nossa missão nas cafeterias e para quem quer investir, as torrefações que querem investir em café especial, é ensinar o seu consumidor a tomar um café especial. E o café gourmet tem atraído vários públicos, inclusive os universitários.
Você cansou, né? Você cansou. Eu, antes de finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem. Eu falei muito de tecnologia, de equipamento. Essas tecnologias, elas vão chegando aos poucos, né? O que eu quero deixar claro para todos, que nós percebemos que o Caparaó inteiro produz qualidade. Isso aí pode ser falado de maneira muito clara, muito fácil. Isso foi visto nesse projeto Grãos do Caparaó, que nós estamos indo para o segundo ano, que os senhores já recolheram, já teve todo o processamento, e esse café já está em Moçambique para ser provado por nós semana que vem. No primeiro ano nós já vimos isso. Em todas as comunidades, em todos os grupos que foram avaliados, estiveram presentes amostras acima de 80 pontos. Isso aí não está restrito a determinada, uma ou duas ou três igrejas, mas a toda a região. E essa mensagem eu queria reforçar, eu falei isso no encontro do ano passado, lá no parque, e eu repito, esse projeto de pesquisa, ele garantiu para nós que existe qualidade dos cafés do Caparaó. Essa é a primeira mensagem. Eu gostaria de falar mas também gostaria de fazer uma observação, né, com relação aos cafés desse ano, com relação a todos esses detalhes que eu ressaltei com relação à produção de café, em especial aos cuidados com relação à pré-colheita. Percebi, ontem nós participamos de uma rodada de café, nós provamos umas 17 amostras, e eu quero trazer para vocês as percepções, né, minhas percepções de algumas pessoas que lá estavam, depois o professor Pavés pode complementar. Percebemos a diversidade sensorial, a diversidade de atributos sensoriais dos cafés que estavam na mesa. Mas percebemos também que alguns detalhes precisam ser melhor trabalhados. Percebemos cafés delicados, com aroma de laranja, de mel, cítrico, caramelo. Alguns cafés naturais que lembram frutas muito intensas, e cafés naturais mais delicados, que trazem percepção de pêssego, percepção de frutas amarelas mais delicadas. Mas também percebemos que em algumas amostras existia a distingência, existia alguns probleminhas sensoriais que, com um ajuste pequeno, pode melhorar muito a qualidade desse café. Então eu gostaria aqui de reforçar que é preciso ter atenção a esses cuidados para que toda essa beleza sensorial desse café, todo esse pacote de qualidade que esse café tem em termos de aroma e sabor, ele seja percebido pelo consumidor sem a presença desses pequenos problemas. Tá ok? Então era isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui para vocês a respeito de processamento pós-colheita. Espero que tenha despertado aí algumas dúvidas, algumas observações, e me coloco à disposição de todos. Obrigado.